Fala, campeões, tudo power? Bom dia. Vamos pro PowerCast matinal 6 hoje, falar sobre disciplina e constância, a importância desses dois fatores para o emagrecimento, né, com base nos princípios milenares das artes marciais. Dá um tempinho pra galera ir chegando aí, uns 2 minutinhos. Você que tá chegando aqui no replay agora, né, compartilha esse vídeo para mais pessoas aí, marca, que é muito importante, são dois fatores importantíssimos para você alcançar um emagrecimento. Sem isso, dificilmente, quase impossível conseguir. Tá bom? Hoje eu vou trazer de forma resumida, de forma não tão profunda, mas algo que vai ser suficiente para você entender e começar a colocar em prática para conseguir alcançar não só emagrecimento, mas qualquer outro objetivo. Bom dia, Osmano. Tudo certo? Tá dando pra ouvir minha voz legal aí? Ouvindo ouvir o fundo musical? Esperar só mais um minutinho, a galera for chegando. Você que tá chegando aqui no replay, né, deixa um comentário aí sobre o quanto, se você tá acima do peso, qual a quantidade de quilos que você necessita perder, eliminar na verdade, né? Se a gente perder, a gente acha depois. O ideal é usar a palavra eliminar para não voltar mais. Ela colocou aqui. Show, vamos lá então. Bom dia, bom dia. Então, hoje é o sexto PowerCast matinal. Bom dia, Mari. Eu tô trazendo um bom dia, Cabão. Essas últimas semanas, já é a segunda semana, né, de segunda a sexta, PowerCast matinal com princípios milenares das artes marciais, né, para ajudar no emagrecimento. E hoje eu vou falar sobre dois fatores que são imprescindíveis, né? Sem essas características, podemos dizer, sem esses músculos fortalecidos, você não vai conseguir emagrecer, tampouco alcançar outro objetivo, né, que exige esforço, que é a disciplina e a constância. Né? A disciplina e a constância, eu gosto de enxergar elas, para mim, na minha perspectiva, elas são como um músculo. Assim como você deve exercitar um músculo quando você quer que ele se torne mais forte, se torne maior, né, para você aumentar o volume, aumentar a resistência, a força, a explosão, você melhorar de certa forma, progredir, fazer com que fique mais forte, você precisa exercitar. Da mesma forma é a disciplina e a constância, né? São duas coisas que não tem como você ser disciplinado, né? Eu já recebi de alguns alunos, alguns amigos falando, pô, você é extremamente disciplinado, né? E aí eu passei a minha visão, né? Expliquei que eu não me considerava disciplinado, mas eu estava naquele momento disciplinado. Isso até me veio à memória agora. É tanto que isso foi foi no ano passado, no início do ano passado, que eu estava num momento que eu externava a minha disciplina de forma mais constante, né? Eu realmente estava mais disciplinado se comparar o início do ano passado com o início desse ano, né? Porque eu entendo que só comprovou que a disciplina e a constância, né, são como músculo. Se você não exercitar, não manter ali uma frequência, você não vai ser disciplinado nem constante. Então, para você, como o nosso tema central aqui é emagrecimento, para você conseguir emagrecer, me lembrando que eu falei nas primeiras aulas, ali nos primeiros podcasts, que a máxima do emagrecimento é o déficit calórico, que você tem que fazer com que seu corpo tenha menos caloria do que ele precisa, né, para sobreviver ali, seja com a diminuição da ingestão de calorias ou com o aumento de queima dela, com o treinamento. Você precisa ter a disciplina forte, ter a constância forte. Porque se você não tiver, você não vai conseguir manter ali a sua rotina, o seu plano alimentar, por exemplo, o seu plano de treinamento, né?
E como é que você faz? Se você precisa manter essa frequência na sua alimentação diferenciada, tipo na sua reeducação alimentar ou na sua nova rotina de treinos, você precisa exercitar também a sua disciplina e a sua constância. E quando a gente ser humano tem uma dificuldade de valorizar, de dar importância às coisas pequenas, né? Tem muito, eu não sei, eu quero saber de você, né, se você pensa dessa forma, mas a maioria das pessoas pensam assim, que tipo, para a pessoa disciplinada ele tem que fazer tudo o que se propõe a fazer, tipo, acordar no horário todos os dias e tal, né? Mas existem pessoas que fazem isso, né? Existem pessoas, eu tenho fases da minha vida que eu faço isso com muita facilidade. Mas quando você para de fazer por alguma eventualidade, por exemplo, época de festa, é uma coisa que tipo... Deixa eu dar uma abertura aqui pra não... Sinal. Época de festa, você acaba quebrando a rotina, né? Tipo, se você viaja, vai encontrar família, tal, ou por alguma... Né, Bom dia, Rodrigo. Alguma enfermidade, né? Alguma eventualidade. Bom dia, Adriel. Você acaba quebrando sua rotina e você pode parar de exercitar a sua disciplina, de exercitar a sua constância. Isso faz com que você enfraqueça a sua disciplina e vai ficar mais difícil de você pôr em prática ali a sua rotina de treino, a sua rotina de alimentação. Então, tendo em vista que a disciplina e a constância são os exercícios que, tipo, todo mundo enxerga como grande, tipo, que você só pode começar com ser disciplinado com grandes feitos, né? Eu particiono. Eu indico a vocês que não é a real, né? A maioria pensa assim, mas a real é que você deve valorizar e priorizar as pequenas coisas, porque não dá para fazer uma de forma gradativa, não vai ser sustentável. Bom dia, primo. Não vai ser sustentável se você fizer uma mudança muito drástica, né? Tipo, você tá acostumado com uma rotina alimentar de fast food, de miojo e tal, de tipo assim, né? Desregrada, e aí você vai no nutricionista, né? Ele passa um plano alimentar para você ali, você totalmente abandonado de tudo que você comia, parar de comer fritura, gordura, doce, chocolate, e querer comer, seguir só o plano alimentar ali certinho, só coisa saudável, vegetal, fruta. Você não, por muito tempo você tava naquele hábito antigo, né? Para você mudar de vez, você nem fortaleceu a sua disciplina. Você vai conseguir, tipo, talvez por dias, semanas, mas depois você vai voltar. Você não vai conseguir manter, não vai ser sustentável. Por isso você deve começar com pequenos hábitos. Vamos falar de isso aí, constância envolve disciplina também. Mas disciplina, por exemplo, para a gente desenvolver a disciplina, para a gente começar a exercitar a disciplina, assim como fazendo analogia com o treino, quando você entra na academia, não sei se você já iniciou na musculação, mas geralmente o personal vai passar um treino para você de adaptação neuromuscular, né? Vai ser diferente do treino de quem já está treinando há meses, há anos. Vai ser um treino ali para o seu corpo se habituar com aquele novo hábito. Da mesma forma, quando você quer desenvolver a disciplina, você não precisa tipo, fazer um cronograma de todo o seu dia, de tudo que você tem que fazer de toda hora. Você pode começar com 3 atividades que você normalmente faz no seu dia com pressa, e você faz, quando a gente faz com pressa, né, tem aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Você vai fazer mal feito. Então você pega essas três atividades e coloca um horário para fazer. Eu vou fazer essas 3 coisas e você pensa assim, tipo, eu preciso de tantos minutos para fazer essa coisa, tal, tantos minutos para essa, e você determina, de tal hora até tal horário eu vou fazer isso, isso e isso. De manhã é o melhor horário para fazer o que é mais difícil, porque você acorda, né? Tá com a mente livre e você consegue ali. Então você cria uma rotina. Você cria uma rotina ali, pequenas rotinas, executou aquela rotina bem feita ali durante os dias, vai acrescentando coisas. Você tem que, tipo, não se preocupar com a quantidade, mas com esses pequenos avanços ali, com a qualidade do que você está executando. Por exemplo, aí, com base nos princípios milenares das artes marciais, tipo assim, se você concorda comigo, eu quero que você responda aqui, por favor, se você já praticou karatê. Primeiro, você me responde, você já praticou karatê? Porque a maioria das pessoas, né, eu ouço falar muito de que, tipo, da ideia de colocar um filho no karatê ou em alguma arte marcial,
de preferência japonesa, por causa da cultura japonesa, que é uma cultura que tem forte a disciplina. Que eles têm uma evidência forte na disciplina deles, né? Que eles são muito disciplinados, de fato. E o karatê, o judô, essas artes marciais, né? Bom dia, Vandonei, meu amigo coração baiano. Então, as artes marciais japonesas têm essa característica de desenvolver a disciplina na criança, né? Eu sou um exemplo do karatê porque dessa eficiência no karatê na minha vida, que eu comecei aos 7 anos no karatê e tipo, eu fui servir o exército, que é outra referência de disciplina. E quando eu cheguei no exército, tipo, eu não tive dificuldade como outros colegas de turma tiveram, né? Dois colegas de minha turma foram, tipo, ficaram presos por indisciplina, presos no alojamento sem poder voltar para casa, alguns até na prisão do exército por falta de disciplina e tal. E eu não percebi a influência que o karatê tinha nisso, né? Quando eu servi o exército, eu parei de treinar até um pouco antes. Aí quando eu voltei a treinar o karatê, o meu mestre tinha percebido e ele falou, né, que você pode não ter percebido, né, que o fato de você ter se destacado no exército, de você ter ido bem lá, não é porque o exército dá disciplina, mas era porque você já foi para lá disciplinado através do karatê, né? E existem muitas outras pessoas conhecidas, né, minha, que tipo tinham muita dificuldade com os filhos, né, do filho ser muito indisciplinado, ter dificuldade de rotina, de entrar, né, ali na rotina da família, e o karatê, né, ter ajudado nessa questão de disciplina. Por quê? Porque o karatê você tem horário para treinar ali, você vai aprender hierarquia, você tem momentos certos do treino para fazer cada coisa, então você vai criando rotina na cabeça, você vai, quando criança, né, exercitando esse hábito de ser disciplinado, de ser constante também, né? Por exemplo, tem um aluno meu que ele é adolescente, né, ele tinha problemas tipo de relação a hiperatividade, autismo e tal, e ele tomava medicamentos, tinha acompanhamento médico. Quando ele começou a treinar o karatê, os médicos perceberam que tipo, houve uma evolução até no cérebro dele, que ele não precisou mais do medicamento com tanta frequência, né? E progressivamente, depois de um tempo, ele não precisou tomar mais remédio de concentração, que é aquela Ritalina, né? O acompanhamento médico dele, que era semanal, passou a ser mensal. Então, por ele ter exercitado a disciplina, por ele ter exercitado a constância, teve esse efeito benéfico para ele ter alcançado, por exemplo, a concentração, que ele precisava de ajuda de medicamentos para se concentrar. Então, como a gente está falando aqui em relação ao emagrecimento, é necessário que você exercite a sua disciplina, a sua constância com pequenas você considerar pequenas vitórias, né? Tipo, começa cortando uma coisa sua, falando de alimentação, começa diminuindo o açúcar, diminuindo a fritura, e aos poucos você vai parando, né? Eu, por exemplo, não bebo refrigerante, mas bebia muito refrigerante, era viciado em biscoito recheado, comia tipo 2 pacotes por dia, e aos poucos eu fui diminuindo, né? Parei de, fui bebendo só um tipo de refrigerante, tipo só de limão, que é um menos pior, não tem corante, né? E aí depois parei de beber tudo que é refrigerante, né? Se eu parasse de vez, eu já tinha feito outras tentativas de parar de vez, e aí dá aquela abstinência, dá vontade de tomar de novo, e aí você volta. Da mesma forma, exercício, né? O colégio americano de esporte, ele sugere que o volume de 120 minutos de aeróbio por semana, né, que é o ideal para a prática de exercício, para contra o sedentarismo. Se você pensar assim, eu tenho que fazer 120 minutos por semana, você vai enxergar inúmeras dificuldades. 120 minutos é muito. Bom dia, Luana, tudo bem? Você vai enxergar, 120 minutos é muito exercício para fazer, eu não consigo não. Você vai enxergar como impossível, porque é gigante. Mas se você dividir por 7 dias ali, que é os dias da semana, dá menos de 20 minutos. Dá 18 minutos por dia. E aí é mais fácil você fazer 120 minutos ou 18 minutos por dia, né? É evidente que 18 minutos. Então, quando você entende que você não precisa enxergar vitórias gigantes somente, mas você subdividir essas vitórias e
entender como exercício da sua disciplina, exercício da sua constância, né? Você consegue, por exemplo, esse exemplo de 120 minutos por dia que vai ser o necessário segundo o Colégio Americano de Esportista, né? Vai ser mais difícil do que você fazer 18 minutos por dia. 18 minutos por dia já é muito mais acessível, né? Muito mais provável que você consiga fazer. Então, você determinando ali que você precisa fazer por dia 18 minutos, uma das tarefas de disciplina que você vai começar a fazer, você cria uma rotina, né? De, por exemplo, minha rotina, acordei, eu vou tomar café, lavar o rosto, fazer 18 minutos de aeróbio e tal. Com você fazendo essa definição ali, definição do cronograma, definição de rotina, todo dia acordar e fazer, você, por exemplo, começar fazendo 3 vezes por semana ao invés de todo dia. Vou começar com 2 vezes na semana, na outra, você conseguiu fazer tipo 2 semanas seguidas, vou aumentar para 3, tal, conseguiu, aí você daqui a pouco tá fazendo uma semana e cada dia vai ser menos difícil. Primeiro dia, todo recomeço ou início é muito difícil, te dá muito sacrifício, né? Te exige muito sacrifício porque a gente não foi feito para coisas novas, né? Nosso cérebro, nosso corpo, ele é preguiçoso. Toda vez que a gente aprende algo novo, criado uma trilha nova de neurônios no cérebro e ele não gosta, ele vai gastar energia mais do que o normal, né? O nosso corpo, ele tem mecanismos inteligentes que, tipo, ele já sabe o quanto de energia ele precisa gastar para sobreviver normalmente, então ele não quer fazer nada novo para não gastar mais energia. Só que a gente precisa exigir, né, impulsionar a novos hábitos, novos aprendizados, porque a gente evolui, a gente aumenta a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de, por exemplo, alcançar os objetivos, porque você vai se tornar mais disciplinado, mais constante. Né? Tem uma história muito... Uma verdade, né? Na verdade uma máxima assim, que muito antiga, que você precisa fazer uma coisa durante 21 dias para criar um hábito. Isso já tem novas pesquisas mais atualizadas que nem sempre um hábito tipo assim, a gente consegue criar um hábito com 21 dias. Depende muito da complexidade dos hábitos. Então, numa nova pesquisa há 6 meses atrás, eu vi no vídeo do Dr. Paulo Musi, né, que na verdade a média de dias que é preciso para a gente criar um hábito é de 66 dias. 66 dias. Então você começa com o hábito ali no primeiro dia, uma nova tarefa que você quer fazer. Primeiro dia vai ser mais difícil, vai ser o dia mais difícil. No segundo dia já vai diminuindo a dificuldade. No terceiro dia você vai, quando chegar no 66º dia, já vai estar muito mais fácil do que o primeiro dia, né? Então ali é como se você voltando a atribuição ali, a comparação com o músculo. É como você comparar o seu, por exemplo, bíceps aqui, né? Tipo, você começou a treinar hoje, você mede o seu bíceps. E aí depois de 66 dias você treinando o seu bíceps intermitentemente, sem parar, né, dentro das recomendações ali do personal e tal, treinando certo, se alimentando certo, descansando certo, você depois de 66 dias você vai ver pelo menos 1 centímetro ou mais, a depender do seu biotipo de evolução. Então se a gente deve enxergar, eu gosto de enxergar tanto a disciplina como a constância, que são muito parecidos, né? A disciplina é tipo assim, esse músculo que te faz fazer o que tem que ser feito. E a constância é você fazer uma coisa que precisa ser feito repetidas vezes, constantemente, né? A constância e a consistência também tem a mesma, né, definições muito parecidas ali. A consistência é como se fosse a racionalização da necessidade. Porque vocês concordam comigo que tem coisas que a gente até sabe que precisa ser feito, mas a gente deixa para depois, procrastina, deixa para depois eu resolvo. E só faz quando não tem mais jeito de fazer, quando já é urgente, né? A coisa a gente sabe que é importante de fazer, só que a gente vai deixando para depois. Então, a consistência é você racionalizar essa necessidade. Você tem que fazer, você sabe que precisa fazer aquilo ali, você tem que pôr em prática. Então, a disciplina, a consistência, a constância, tudo isso leva a você deixar de lado, chutar, jogar fora a procrastinação e fazer o que tem que ser feito, né? O ser humano tem muito
a valorização da recompensa imediata, né? Você, por exemplo, você sabe que você tem que estudar, aprender algo, né? Para uma prova ou para você apresentar. E você vai estudar e não vai ter uma recompensa imediata ali. Você vai estudar durante horas ou dias para no dia da apresentação ou no dia da prova você ter a recompensa. Aí, tipo, vem uma voz na mente, vem aquela vontade de, tipo, pegar, abrir o Instagram, o TikTok e assistir naqueles vídeos curtos que são, Bom dia, Matheus, que são recompensas imediatas. Você vai ver ali, vai dar risada, né? A dopamina vai te chamar porque você vai ter ali uma recompensa imediata e aí você acaba procrastinando o que é importante para só deixar para cima da hora que é urgente. Isso aí, a questão da gente ceder a essa voz que a gente traz para dopamina, para recompensa imediata, vai enfraquecer a nossa disciplina, a nossa constância. E no processo do emagrecimento, a gente vai ter mais probabilidade de se auto-sabotar. Por quê? Porque como a máxima do emagrecimento é o déficit calórico, né? Você vai precisar abrir mão de recompensa imediata totalmente. Você vai fazer reeducação alimentar, você não vai ver no outro dia a recompensa do emagrecimento. Você vai fazer o treino um dia, você não vai ver a recompensa proporcional ao exercício que você vai fazer de alta intensidade de esforço no outro dia. Então, quando você está alimentando, vamos dizer que a procrastinação também é um músculo. Quando você está exercitando esse músculo de procrastinação, de recompensa imediata ali, né? De ficar no Twitter, tipo, vendo um vídeo rápido ali, tal. Você vai estar com esse músculo forte e quando você for, tipo, começar a fazer a reeducação alimentar, começar a treinar e não ver resultado, você vai se auto-sabotar, entendeu? Você vai falar, vai pensar, não tá dando resultado não, vou parar, vou tentar outra coisa. Né? Porque parar e tentar outra coisa também é ruim, tão quanto. Porque se você fica tentando várias coisas, você não vai ter o resultado de nenhuma delas, né? Você tem que ter constância no método ali, na prática que você iniciou para alcançar o seu resultado. Então, tanto a disciplina e a constância são músculo, quanto as características contrárias também. Né? A gente sempre vai ter um hábito, né? Ou o hábito de fazer ou o hábito de não fazer. Né? Se você acha que não tem hábito porque você não faz nada, você está enganado. Você tem um hábito de não fazer nada. E o hábito é muito importante. Assim como a disciplina e a constância, né, são atrelados aos hábitos, porque para você ter a disciplina, para você ter constância, você tem que criar rotinas que com o passar dos dias vai se tornar hábitos. Como na última pesquisa são 66 dias que criam hábito. Vai se tornar um hábito. Então, o que você vive hoje, o corpo que você tem hoje, tem até uma dinâmica que Paulo Vieira ele faz, tipo, pega assim, vamos fazer, ó, faça comigo, eu faço assim com o dedo, tipo uma pinça, tá vendo? Agora pega aqui, ó, leve lá até ao lado da cintura assim e aperte assim, ó, pum, tá vendo aqui? Aí tipo, essa barriga aí é resultado dos hábitos que você tem, entendeu? Aí ele fala assim, cada um tem uma barriga que merece. Mas o que ele quer dizer com isso? É porque, tipo, os hábitos que você tem é que traz o resultado que você vive hoje. Então, a barriga que você tem, o dinheiro na carteira que você tem, a saúde que você tem, são o resultado dos seus hábitos. Se você quer mudar a barriga que você tem, o dinheiro na carteira que você tem, se você quer mudar algo na sua vida, o que você está vivendo hoje, você tem que dar uma parar e analisar qual hábito me trouxe esse resultado. Da barriga, que é o emagrecimento que a gente está falando, é o fato de você estar ingerindo calorias mais do que gasta. Então, pode ser por falta de exercício, pode ser por ingestão de muitas calorias, e os dois, na verdade, é pelos dois, né? Porque se você não causa um déficit calórico, é porque você não está fazendo nenhum dos dois, ou um dos dois de forma excessiva. E para o emagrecimento você precisa alinhar os dois. A ingestão correta de calorias, né? O volume correto de exercício físico e de descanso, né? São três principais, assim. E tem a questão da mentalidade que eu falei também, que tem muita influência. Mas em base são esses, os principais. Então, sabendo disso, né? A questão de quando se você identificou algo que
se foi essa, se foi aqui na barriga, se foi outro resultado que não tá te deixando feliz, você tem que investigar e entender qual hábito você precisa mudar, criar um hábito novo. E como você vai ter que criar um hábito novo, você precisa exercitar a disciplina e a constância, porque se o seu resultado vem do hábito de não fazer nada, por exemplo, se o hábito de não fazer exercícios te trouxe uma barriga maior, você vai ter que exercitar a disciplina com pequenos acertos, pequenas vitórias, para que você consiga pôr em prática, instituir esse novo hábito que vai mudar esse resultado que você tem. Faz sentido para vocês? Então é isso, deixa eu ver aqui. Vamos concluindo. Tá dando 2 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que estão assistindo o replay também deixem aí nos comentários que eu respondo para vocês, né? Mas dando uma recapitulada no geral, é que a disciplina e a constância são fatores determinantes no processo de emagrecimento. A disciplina e a constância são exercitados nas artes marciais, são princípios milenares das artes marciais. Porque lembra no primeiro podcast eu falei que a arte milenar a gente pode usar como referência tanto os lutadores, e é muito difícil você ver um lutador que não tem disciplina nem tem constância, principalmente os que estão vivendo de arte marcial, que estão competindo, né, que trabalham com isso. Se eles não tiverem disciplina, não tiverem constância, eles não vão ter o resultado tanto de competições, tanto de medalha, quanto de remuneração, né, de patrocínio. E é quase impossível a gente ver um lutador indisciplinado que não tem constância. E a arte marcial também pode ser atribuída aos soldados, pelo menos da época antiga, da época que não tinha arma de fogo, daquela arma de fogo que era só um tiro, né? Naquela época, os soldados, as artes marciais, tem um nome marcial relacionado à guerra, foram criadas para as guerras, e os soldados tinham que ser especialistas nas artes marciais, tinham que ser totalmente treinados na arte marcial. E assim como eu falei, o exército é outra referência de disciplina. É muito difícil, na verdade quase impossível, você ver um soldado indisciplinado. Porque se ele é identificado, ele logo é punido, vai preso, né? vai ser expulso do exército, da força. Então, bom dia, Thiagão. Então, é quase impossível você ver um soldado que é indisciplinado e não tem constância. Porque para ele dominar toda a arte da guerra ali naquela época era mais complexa ainda do que agora, eu digo, na questão de, por não ter armas de fogo, ele tinha que ser disciplinado em todo o treinamento ali e na execução, porque dependia da vida, ele estava defendendo a vida dele, defendendo a pátria dele. Então, os princípios milenares das artes marciais, a disciplina e a constância são fatores principais. Porque na arte marcial vocês sabem que tem graduações, né? Existem graduações ali, e para o praticante evoluir, tanto na arte marcial quanto no exército, não existem as patentes. Para eles evoluírem aqui naqueles passos que existem dentro da arte marcial, ele precisa ter disciplina e constância. Porque um dos pré-requisitos para passar para outra graduação, para passar para outro nível dentro da arte marcial é a constância, né? A presença. Né? Se não estiver treinando, não estiver comparecendo nos treinos e nos eventos da arte marcial, da academia, ele não é promovido, não é graduado. Então, da mesma forma, a gente pode encarar pro emagrecimento. Se você não tem constância ali no seu treinamento, não tem constância ali na sua reeducação alimentar, você não vai ser promovido a 1 quilo a menos, a gente pode, né, usar essa linguagem. No emagrecimento, é cada quilo a menos, cada grama a menos, né, é uma evolução. Então a disciplina e a constância é de extrema importância e total determinância para isso, porque sem disciplina e sem constância você não vai conseguir emagrecer. Beleza? Eu falei da questão de você valorizar pequenas vitórias, começar com pequenas coisas, criar rotinas, né? Em 66 dias você cria o hábito e cada dia vai ficando menos difícil. Valeu, gente. Muito obrigado, Thiago, você chegou agora no final, né? Eu estava fazendo a conclusão aqui,
um resumo do total que a gente fez, né? Mas eu vou deixar o replay salvo aqui. E também eu vou subir no YouTube. Tá? Não sei se vocês já são inscritos lá no meu canal. Eu tô no desafio, eu me desafiei para bater um K de inscritos esse ano ainda, né? Falta 4 meses. Peço a ajuda de vocês. Se vocês não são inscritos lá, se inscrevam lá. Eu sempre subo o replay lá também. Valeu? Aguardo vocês amanhã às 7h30 novamente, né? Para mais um PowerCast matinal, o 7º. Onde eu vou trazendo... Cada dia eu trago um tema, né, com base nos princípios milenares das artes marciais, voltado para o emagrecimento, que é um tema que eu tenho recebido muitas perguntas aqui nas minhas caixinhas, mensagens e tal, né? E é associado totalmente à minha guerra contra o sedentarismo. Valeu, tamo junto, fiquem com Deus e façam um dia power. Treinem, meus filhos. Os...